Bom dia. Bom dia. Concluímos o tempo do Natal na alegria de celebrar a festa do batismo do Senhor, ungido pelo Espírito e proclamado Filho amado de Deus. Jesus assume publicamente a missão evangelizadora e nos convida a cumprir toda a justiça. Nesta liturgia, revivemos e fortaleçamos o dom do nosso batismo. Nosso canto inicial com a folha de canto é o número 1. Sim, eu quero que a luz de Deus sempre em mim brilhou, jamais se esconda e não se apague em mim o seu fulgor. Sim, eu quero que o meu amor ajude o meu irmão a caminhar, guiado por tua mão, em tua lei, em tua luz, Senhor. Desce até nós astros o sertão em paz. Esta foi o pássaro feliz que vês. Não sentirão, não poderão jamais viver esta vida singular que Deus nos dá. Vocês. Sim, eu quero que a luz de Deus que um dia em mim brilhou jamais se esconda e não se apague em mim o seu fulgor. Sim, eu quero que o meu amor ajude o meu irmão a caminhar, guiado por tua mão, em tua lei, em tua luz, Senhor. Em minha alma cheia do amor de Deus, palpitando a mesma vida divinal, ao esplendor secreto do infinito ser, a um profundo germinar de eternidade. Sim, eu quero que a luz de Deus que um dia em mim brilhou jamais se esconda e não se apague em mim o seu fulgor. Sim, eu quero que o meu amor ajude o meu irmão a caminhar, guiado por tua mão, em tua lei, em tua luz, Senhor. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o Verbo encarnado, o amor do Pai, que se renova todos os momentos por você e por mim, a comunhão, a proteção, a alegria e a esperança do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Ato penitencial. Irmãos e irmãs, reconheçamos os nossos pecados para celebrarmos dignamente os santos mistérios. Do jornalzinho. Tende compaixão de nós, Senhor. Porque somos pecadores. Manifestai, Senhor, a vossa misericórdia. E dai-nos a vossa salvação.
Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Hino de louvor. Todos vamos intercalar com o refrão, vamos rezar o jornalzinho e depois cantamos novamente. Paz na terra, paz no céu, paz na ONU, paz aqui no meu país. Paz na terra, paz no céu, paz na ONU, paz aqui no meu país. Glória a Deus nas alturas. E paz na terra aos homens por ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, Nós o louvamos, nós o merecemos. nós os adoramos, nós vos glorificamos. Nós nos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai. vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós, o Altíssimo Jesus Cristo. Com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Paz na terra, paz no céu, paz na ONU, paz aqui no meu país. Paz na terra, paz no céu, paz na ONU, paz aqui no meu país. Deus eterno e todo-poderoso, que tendo sendo o Cristo batizado no Rio Jordão e descendo por ele o Espírito Santo, o declaraste solenemente vosso dileto Filho, concedei aos vossos filhos adotivos, renascidos da água e do Espírito Santo, perseverar constantemente em vosso amor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Liturgia da Palavra. Batizados e ungidos pelo Espírito Santo, somos chamados a fazer o bem no seguimento de Jesus. Acolhamos a boa nova da justiça e da paz. Primeira leitura. Leitura dos Atos do... Não, leitura do livro do profeta Isaías. Assim fala o Senhor: eis o meu servo, eu o recebo. Eis o meu eleito, nele se compraz minha alma. Pus meu espírito sobre ele. Ele promoverá o julgamento das nações. Ele não clama, nem levanta a voz, nem se faz ouvir pelas ruas.
Não quebra uma cana rachada, nem apaga um pavio que ainda fumega, mas promoverá o julgamento para obter a verdade. Não esmorecerá, nem se deixará abater, enquanto não estabelecer a justiça na terra. Os países distantes esperam seus ensinamentos. Eu, o Senhor, te chamei para a justiça e te tomei pela mão. Eu te formei e te constituí como centro de aliança do povo, luz das nações, para abrires os olhos dos cegos, tirar os cativos da prisão, livrar do cárcere os que vivem nas trevas. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Que o Senhor abençoe com a paz o seu povo. Que o Senhor abençoe com a paz o seu povo. Filho de Deus, tributai ao Senhor, tributai-lhe a glória e o poder. Dá-lhe a glória devida ao seu nome e adorai-o com santo ornamento. Que o Senhor abençoe com a paz o seu povo. Eis a voz do Senhor sobre as águas, sua voz sobre as águas imensas. Eis a voz do Senhor com poder. Eis a voz do Senhor majestosa. Que o Senhor abençoe com a paz o seu povo. Sua voz no trovão reboando. No seu templo os fiéis brandam. Glória. E o Senhor que domina os dilúvios. O Senhor reinará para sempre. Que o Senhor abençoe com a paz o seu povo. Segunda leitura. Naqueles dias, Pedro tomou a palavra e disse: de fato, estou compreendendo que Deus não faz distinção entre as pessoas e pratica a justiça. Pelo contrário, ele aceita o que teme e pratica a justiça, qualquer que seja a nação a quem pertence. Deus enviou sua palavra aos israelitas e lhe anunciou a boa nova da paz, por meio de Jesus Cristo, que é o Senhor de todos. Vós sabeis o que aconteceu em toda a Judeia, a começar pela Galiléia, depois do batismo pregado por João, como Jesus de Nazaré foi ungido por Deus com o Espírito Santo e com poder. Ele andou por toda a parte, fazendo bem e curando a todos os que estavam dominados pelo demônio, porque Deus estava com ele. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Fiquemos todos de pé para o canto da informação evangélica. Canto número 4. Vai falar do Evangelho, Jesus Cristo, aleluia. Sua palavra é alimento que dá vida, aleluia. Glória a ti, Senhor, toda graça e louvor. Glória a ti, Senhor, toda graça e louvor. O Senhor esteja convosco. Está no meio de
Deus. Naquele tempo, Jesus veio da Galiléia para o Rio Jordão, a fim de se encontrar com João e ser batizado por ele. Mas João protestou, dizendo: eu preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Jesus, porém, respondeu-lhe: por enquanto deixa como está, porque nós devemos cumprir toda a justiça. E João concordou. Depois de ser batizado, Jesus saiu logo da água. Então o céu se abriu e Jesus viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo pousar sobre ele. E do céu veio uma voz que dizia: este é o meu Filho amado, no qual eu pus o meu agrado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, nós estamos celebrando hoje o batismo do Senhor. O batismo do Senhor é aquele domingo de transição. Ele encerra o ciclo do Natal. E algumas pessoas dizem: não, ele não encerra mais o ciclo do Natal. Na verdade, ele abre o tempo comum. Porque no próximo domingo estaremos no tempo comum e não será o primeiro, será o segundo. Então é um domingo de transição. Ele fica assim meio suspenso. Ele encerra o tempo do Natal e ao mesmo tempo ele abre o tempo comum. Portanto é um domingo de transição. De transição na vida nós precisamos entender muito para que a gente seja mais assertivo na vida. Há momentos em que, jovens, nós somos os filhos, um pouco mais maduros nós já começamos a ser pai, mãe, um pouco depois nós já somos o avô, a avó, as gerações que chegaram antes vão passando e nós vamos substituindo os lugares, os papéis, não as pessoas, porque as funções nós podemos substituir, mas as pessoas nós não conseguiremos. As pessoas são únicas. Por mais que Teresinha e Lourdes queiram substituir Dona Maria, elas conseguem nas funções, na pessoa não há como. Por mais que a gente queira substituir Nelson e tantas outras pessoas que já passaram por aqui, nós não conseguimos. Conseguimos na função, na pessoa não. A pessoa é única. Para nos lembrar que o tempo do batismo, que faz com que uma pessoa nova brote em nós, nos tornamos casa e templo de Deus, nós ganhamos um princípio novo de existir, de ser, de agir, de pensar e de nos posturarmos no mundo, também nos confere uma missão. Como a maternidade conferiu a Amanda uma missão, o batismo nos confere uma missão. Sim, nós somos portadores do Espírito Santo, que por onde passa promove a paz, a justiça, a alegria, a concórdia, o bom conselho, leva a fortaleza, leva tantas coisas boas, porque onde o Espírito está, a presença de Deus se faz, e se faz em plenitude. E é por isso que nós somos casa e templo de Deus. Nós, batizados e batizadas, independente da idade que nós temos, Maria Isabel batizou-se há algum tempo atrás, mas Maria Vilânia e Bruno batizou-se domingo. Nós somos todos sacrário da Santíssima Trindade. Quando Jesus veio da Galiléia, e aí é interessante porque Mateus vem relatando ali a infância de Jesus, aí tem um espaço e Mateus pula para o momento em que Jesus aparece na fila para ser batizado por João Batista. Jesus vem da Galiléia, vem da Judéia à procura de João. Vem à procura de João para conversar com João e vem à procura de João para ser batizado por João. Ele vem conhecer aquele de quem todas as pessoas estão falando, do profeta que grita no deserto: preparai os caminhos do Senhor, porque o Senhor está
já chegando. As profecias do Antigo Testamento estão se tornando realidade e é preciso que nós preparemos os caminhos daquele que já está às portas, já está entre nós. João Batista, na sua missão, é uma fala simples, mas é uma fala verdadeira. João Batista, naquilo que ele fala, sai da sua alma. Ele está conquistando as multidões da região, e ele está conquistando as multidões que inclusive vêm da cidade de Jerusalém, dizendo assim: nossas liturgias, elas estão vazias. Há muito glamour, há muita beleza, há muita ostentação, mas está faltando a essência, que é a prática daquilo que nós celebramos. Celebrar o que não praticamos e não praticar o que celebramos é aquilo que nos quebra ao meio, porque é um contra-testemunho. Eu digo que creio, mas na hora de crer eu não tenho testemunhos para dizer da minha fé. Eu acho o contrário. João Batista era coerente do começo, do meio e do fim. E Jesus, como todas as pessoas guiadas pelo Espírito, também vai ao deserto, ao Rio Jordão, para conhecer João Batista. Quando nós lembramos que Mateus escreveu o seu evangelho para os judeus que estavam se convertendo ao cristianismo, ali começam a surgir as perguntas e as dificuldades de entender. Se Jesus é Deus, se Jesus é o Filho de Deus, se Jesus é o Santo dos Santos, se Jesus é a plenitude da glória do Pai, como é que Jesus entra na fila junto com os pecadores? Porque Jesus é solidário aos pecadores. Quando nós falamos da encarnação de Jesus, quando nós falamos que Jesus esvaziou-se completamente da sua glória para estar em nosso meio, sendo verdadeiramente homem, como qualquer um de nós, com exceção do pecado, nós precisamos lembrar que Jesus é o novo Adão. Se o velho Adão foi marcado pela desgraça, por romper a amizade com Deus, por não querer cumprir a palavra, a vontade, a determinação do Pai, Jesus é o novo Adão. Jesus está consciente e convicto de que vai cumprir a palavra de Deus. É necessário que se cumpra a justiça é a vontade do Pai, que se cumpra a vontade do Pai até o fim. E Jesus cumpre a vontade do Pai até o fim. Se o velho Adão nos trouxe a desgraça por associação, por representatividade, por contribuição, solidariedade, Jesus nos conduz de volta às alturas, à plenitude da graça, amizade, a intimidade com Deus, por causa da sua santidade e da sua fidelidade ao Senhor. A sua fidelidade, a sua santidade são tantas que até João, encantado por isso tudo, João vai dizer a Jesus: não é justo. Não é justo que eu não seja batizado por você. Não é certo que você seja batizado por mim, porque nessa fila estão todos os pecadores e pecadoras do mundo. E Jesus vai dizer: mas é preciso que se cumpra a vontade do Pai. É preciso que se cumpra a vontade do Pai até o fim. E eu não vou batizar você. Eu não vou batizar você porque você pertence ao Antigo Testamento. Embora a sua história esteja narrada agora no Novo, embora a sua história esteja impossível de ser dissociada da minha, você pertence à antiga aliança e eu pertenço à aliança nova. Então você no seu lugar e eu no meu, e nós vamos assim cumprindo a história. Nós fechamos o ciclo da aliança antiga e abrimos o ciclo da aliança nova. João já é abençoado porque é o único dos profetas que profetizou sobre o Messias. Foi o único que viu o objeto do qual todos os profetas falaram. Foi o único que teve a alegria de dizer: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João foi o profeta de todos os profetas o mais abençoado. E é por isso que a Sagrada Escritura diz
dentre os nascidos de mulher, ninguém é mais santo do que João Batista, nem Lauriço. Ninguém é mais santo do que João Batista, nem Constantino. Ninguém é mais santo do que João Batista, nem Eudes, nem o padre, nem Hélio, nem Jairo de joelho novo. Ninguém é mais santo do que João Batista. E João Batista vai cumprindo aquilo que foi determinado. Quando batiza Jesus, aí nós falamos de uma teofania, de uma manifestação divina. É o Espírito que se manifesta, que fala, que proclama, que se declara: este é o meu Filho muito amado, no qual eu pus todo o meu afeto, toda a minha alegria, no qual eu pus todo o meu amor. Aí eu pergunto a você que é pai e mãe: não é nos filhos que vocês depositam e que vocês conhecem mais verdadeiramente o que de fato é o amor? Mesmo amando os nossos pais, a gente sabe o que é o amor. Mas quando os filhos saem de suas entranhas, quando os filhos são paridos por vocês, não há expressão maior, nem intimidade, nem conhecimento, nem loucura maior do que o amor que se tem por um filho. Por um filho. Os pais são capazes de dar a vida sem pensar duas vezes. E hoje na missa é tão especial que você reze pelos seus filhos, que você os abençoe, e estejam onde estiverem, fazendo, sabe lá, só Deus sabe, alguns em casa ainda dormindo, outros trabalhando, alguns em plantões para lá, para cá, nessa corrida louca que é a vida. O Espírito se manifesta na forma de bomba. Lá no livro do Gênesis, o Espírito pairava sobre as águas. A água é sempre sinal de renovação, de purificação. Jesus, sendo verdadeiramente santo, precisava purificar-se? Não, mas o faz por solidariedade a mim, a você, a nós que somos pecadores. Para dizer, na luta contra o pecado, você não está sozinho. E nós não estamos falando de pecados cabulosos ou assim, pecados muito cabeludos. Nós estamos falando de pecados simples do dia a dia, como por exemplo a gula. Quando abro a minha geladeira e aí eu olho que ali tem um pedacinho de bolo de rolo, eu penso: para que deixar para amanhã? Amanhã nem sei se eu vou estar vivo. Ai, eu como de noite. Tem hora melhor de assaltar a geladeira do que de noite? Não tem. Ontem encontrei um pedaço de pudim, eu senti o pudim me chamando. Eu estava na sala vendo televisão e o pudim falava: João Carlos, vem João, vem gordinho, vem embora meu filho. Eu fui lá, olhei, saquei-me aqui. Meu filho, o pudim, olha, se arrependeu, porque ontem mesmo ele filou-se. Nós falamos dessas coisas no dia a dia, do hábito de chamar palavrão, do hábito de falar da vida alheia, do hábito de estar julgando. Nós não estamos falando de coisas como matar gente, nós não estamos falando de roubar pessoas, nós estamos falando das coisas ainda mais leves. Mas o Espírito está dizendo: em toda e qualquer situação, eu luto ao seu lado, eu luto do seu lado, para que em você a glória de Deus seja reconhecida. Ali naquele momento, também nós aprendemos que Jesus é a plena manifestação do amor do Pai e do Espírito. Nele habita a vida em toda a plenitude. E é por isso que Jesus Cristo disse: eu vim para que todos tenham vida, e tenham a vida em abundância. Por isso que esse domingo é tão especial para nós, porque nos lembrar o dia do nosso batismo, quando nossos pais nos conduziram à pia batismal, que é o útero da igreja que gera filhos para Cristo, para a igreja. Ali naquela pia batismal está dizendo que nós fomos enviados, santificados, consagrados, e quando nós quisermos rezar, se não pudermos ir ao templo,
Nós rezamos olhando para nós mesmos, para o Espírito que habita em mim e que de tantos sofrimentos já me livrou, de tantos males já me livrou, de tantos acidentes já me libertou e que me diz: você pertence a Cristo e Cristo é de Deus e nós pertencemos, portanto, a Deus. Jesus Cristo inaugura um novo batismo, não mais um batismo de purificação, de arrependimento, mas um batismo que produz status em nós, dizendo: a partir daquele dia nós somos filhos e filhas de Deus, muito claramente. As pessoas dizem que nós só somos filhos e filhas de Deus depois do batismo. Eu acho que o batismo é o ato em que você testemunha claramente e diz para o mundo: eu quero, eu sou, eu sei que sou, tenho consciência quem é meu Pai e o meu Pai é Deus. Na missa de hoje nós queremos renovar o nosso batismo, as promessas do nosso batismo. Prometemos tanta coisa e ao mesmo tempo tão pouco, porque só são 3 perguntinhas. Há tanta santidade em nós, há tanta sabedoria do alto, há tanta bondade, há tanta vontade de fazer o bem, há tanta solidariedade aos sofredores, há tanta oração que transborda em nós pelos que sofrem, pelos que padecem, pelos que andam na vida sem orientação, que nós rezamos e nós rezamos e nós rezamos, e rezar é o transbordar da nossa fé, do nosso conhecimento. E quanto mais eu conheço, mais em Deus eu me aprofundo, porque percebo que ainda conheço muito pouco. Hoje é dia de renovar minha consagração e a sua, de Larissa, de Mateus Felipe, de vir na missa e dizer: eu sou teu, e o que for da sua vontade que se faça, que se cumpra, mas eu lhe digo: me proteja, me ame e cuide de mim, porque eu não me afasto, não me distancio e não abandono você. Que o Espírito Santo mais uma vez nos renove, nos lembre das coisas do alto, que são eternas, infinitas, e são as que dão sentido ao nosso existir, e fortaleça a nossa mente e nossos pés, para que um dia não tenhamos pressa nenhuma, mas um dia nós possamos todos estar juntos na casa do Pai. Amém. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, Senhor, o Filho nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao 3º dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir ajudar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Irmãos e irmãs em Cristo, peçamos a Deus a bênção desta água, símbolo da purificação batismal. Senhor Deus Todo-Poderoso, fonte e origem de toda a vida, abençoa esta água que vamos usar confiantes para implorar o perdão dos nossos pecados e alcançar a proteção da vossa graça contra toda doença e cilada do inimigo. Concedei, Senhor, que por vossa misericórdia jorrem sempre as águas vivas para a nossa salvação, a fim de que nos aproximemos de vós com o coração puro e sejamos livres de todos os perigos da alma e do corpo, por Cristo nosso Senhor. Amém. Façamos comunitariamente a renovação das promessas do batismo. Renunciais ao pecado para viver na liberdade dos filhos e das filhas de Deus. Renuncio. Renunciais a tudo que causa desunião
para viver como irmãos e irmãs, e para que o pecado não domine sobre vós, renunciais ao demônio, autor e princípio do pecado, para seguir Jesus Cristo. Nós já rezamos o credo, não há necessidade de repetir. Ó Deus Todo-Poderoso, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, nos fez renascer pela água e pelo Espírito Santo, e nos concedeu o perdão dos pecados. Ele nos guarda em sua graça para a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Esse é o momento em que quem tem obra normalmente tem raiva do Padre. E eu digo a você, guarda o seu, porque eu já guardei o meu. Batiza-me, Senhor, com teu Espírito. Batiza-me, Senhor, com teu Espírito. Batiza-me, Senhor, com teu Espírito. Batiza-me, batiza-me, Senhor, e deixa-me sentir teu fogo de amor aqui no coração, Senhor, e deixa-me sentir teu fogo de amor aqui no coração, Senhor. Batiza-me, Senhor, com teu Espírito. Batiza-me, Senhor, com teu Espírito. Batiza-me, Senhor, com teu Espírito. Batiza-me, batiza-me, Senhor, e deixa-me sentir teu fogo de amor aqui no coração, Senhor, e deixa-me sentir teu fogo de amor aqui no coração, Senhor. Preces de Assembleia, irmãos e irmãs, unidos a Jesus e celebrando o seu batismo, roguemos a Ele pela Igreja e pela humanidade, dizendo: Enviai sobre nós, Senhor, o vosso Espírito Santo. Cristo, Filho amado do Pai, derramai sobre a Igreja, espalhada pelo mundo, vosso Espírito Santificador, nós vos pedimos. Enviai sobre nós, Senhor, o vosso Santo Espírito. Cristo, servo de Deus e herdeiro do seu bem-querer, renovai em cada fiel a força do vosso Espírito Consolador, nós vos pedimos. Enviai sobre nós, Senhor, o vosso Santo Espírito. Cristo, doador da paz e de todo bem animal, animai com o vosso Espírito de amor a verdade às pessoas tristes e desorientadas, nós vos pedimos. Enviai sobre nós, Senhor, o vosso Santo Espírito. Cristo, nosso Salvador e nossa esperança, recebei no vosso reino de paz e felicidade nossos irmãos e irmãs falecidos. Nós vos pedimos. Enviai sobre nós, Senhor, o vosso Santo Espírito. Também, se Deus, nós agradecemos a Deus o dom da vida, de Severino Venceslau do Nascimento, que é vivo de Alice, Rosemary Ramos, a mãe de Mário, o Wilton Henrique e Bruno Galvão. Nós agradecemos a Deus a recuperação de Renan, filho de Rita e de Isamar, e Alice agradece a Deus a graça alcançada. Por todas as pessoas que nasceram, nascerão neste mês de janeiro, para que sejam protegidas, iluminadas e conduzidas pelo Espírito Santo, rezemos. Enviai sobre nós, Senhor, o vosso Santo Espírito. Nós pedimos a Deus pela recuperação de Lúcia, das pessoas que nos pedem orações, dos doentes,
dos desempregados, dos que têm algum tipo de dependência, de vício. Essa semana o menino foi consertar o ar-condicionado lá de casa, ele passar o pagamento para ele, aí a conta estava assim, conta perigosa. E eu disse, o que é isso? Eu disse assim, o senhor não imagina, foi muito dinheiro que eu perdi no tigrinho. Eu perdi tanto dinheiro no tigrinho que minha conta ficou assim. E aí a gente fica pensando, isso é lenda? É não. É muita gente pertinho de nós, com o celular na mão, uma agonia do juízo, achando que vai ganhar e que vai sair do sofrimento. E aí o sofrimento só piora. Para que Deus liberte a tudo e a todos de qualquer tipo de vício, dependência ou sofrimento, rezemos. Lembramos daqueles que partiram para a casa do Pai: Dom Helder Câmara, o Papa Francisco, Nivaldo Jerônimo, 2 meses, Josefa Severina da Rocha Alves do Purgatório, Silvio José Azevedo Loureiro, Brandão Neto, Marcelo Lindenberg, Mariquinha, Paulo e Érica Azevedo, Deise Albuquerque, no 7º dia, para que o Senhor conceda a eles um lugar no banquete dos justos, no reino dos céus. Rezemos. Rezemos juntos. Senhor Deus, que avivai em nós o dom do batismo e ajudai-nos a viver sempre com alegria por Cristo nosso Senhor. Liturgia Eucarística. Comunidade messiânica e povo sacerdotal, anunciamos na Eucaristia as maravilhas daquele que nos chamou das trevas à sua luz. Bendigamos a Deus pelo dom do batismo. Canto das ofertas, número 5. Você que se encontra online pode fazer sua oferta através do Pix comunidadearcanceoficial@gmail.com. Para chorar e sorrir, alegria tu me deste, coração pra sonhar, quer sempre a bater, ansioso por entender as coisas que tu disseste. Eis o que eu venho te dar, eis o que eu ponho no altar. Toma, Senhor, que é teu, meu coração não é meu. Eis o que eu venho te dar, eis o que eu ponho no altar. Toma, Senhor, que é teu, meu coração não é teu. Quero que o meu coração seja tão cheio de paz, que não se sinta capaz de sentir outro rancor. Quero que a minha oração possa me amadurecer, leve-me a compreender as consequências do amor. Eis o que eu venho te dar, eis o que eu ponho no altar. Toma, Senhor, que ele é teu, meu coração não é meu. Eis o que eu venho te dar, eis o que eu ponho no altar. Toma, Senhor, que ele é teu, meu coração não é meu. Oremos, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Recebei, Senhor, as oferendas que vos apresentamos no dia em que
vosso Filho, para que a oração dos vossos fiéis se torne o sacrifício daquele que em sua misericórdia quis lavar os pecados do mundo, ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. A verdade é digna e justa, é nosso dever e salvação dar-vos graças. Sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso. Hoje, nas águas do Rio Jordão, revelais o novo batismo, com sinais admiráveis. Pela voz descida do céu, fazei o mundo acreditar que vosso Verbo habita entre seres humanos, e pelo Espírito Santo, descendo em forma de pomba, fazei saber que vosso servo Jesus Cristo foi ungido com óleo de alegria e enviado para evangelizar os pobres. Por isso, hoje e sempre, nós nos unimos aos anjos e a todos os santos do céu e proclamamos na terra a vossa glória, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo o que criastes proclama o vosso louvor, porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir para vós o povo que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Por isso, ó Pai, nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, que nos mandou celebrar este mistério. Enviai o vosso Espírito Santo. Na noite em que ia ser entregue, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, pronunciou a bênção de ação de graças e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Quem nos separará? Quem vai nos separar do amor de Cristo? Quem nos separará? Se Ele é por nós, quem será contra nós? Quem vai nos separar do amor de Cristo? Quem será? Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, ó Pai, o memorial da paixão redentora do vosso Filho, da sua gloriosa ressurreição e ascensão ao céu. E enquanto esperamos a sua nova vinda, nós nos oferecemos em ação de graças este sacrifício vivo e santo. Olhai com bondade a oração da vossa Igreja e reconhecei nela o sacrifício que nos reconciliou convosco.
Concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, repletos do Espírito Santo, nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. O Espírito nos une a um só corpo. Que o mesmo Espírito faça de nós uma eterna oferenda para alcançarmos a herança com os vossos eleitos. A Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os vossos santos apóstolos e gloriosos mártires e todos os santos, que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. Nós os suplicamos, Senhor, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa Igreja que caminha neste mundo, com vosso servo, o Papa Leão, nosso bispo, com os bispos do mundo inteiro, os presbíteros e diáconos, os outros ministros e o povo por vós redimido. Rezemos juntos. Atendei propício as preces desta família que reunistes em vossa presença. Reconduzi a vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida e todos os que morreram na vossa amizade. Unidos a eles, esperamos também nós saciar-nos eternamente da vossa glória por Cristo, Senhor nosso. Por Ele dais ao mundo todo o bem e toda a graça. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. Sabendo da nossa condição de filhos e de filhas de Deus, ao mesmo tempo que é uma alegria, também é uma grande responsabilidade. Rezando pela paz no mundo inteiro. Nós vimos a escalada da violência aqui na Venezuela, vizinho a nós. Nós vemos na Ucrânia, no Irã, nós vemos na faixa de Gaza, nós vemos na Síria, nós vemos os grupos terroristas operando, nós vemos a questão do tráfico no mundo inteiro e a gente vai se assustando, mas esse é o lugar onde a gente deve florescer e mostrar a força, o amor e o poder de Deus que nos fez seus filhos e suas filhas. E é por isso que nós rezamos confiantes, alegres e cheios de esperança de que o mal não há de prevalecer, mas o bem e a justiça reinarão. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudai-nos pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador, Jesus Cristo. Vós é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. O meio de Deus que tirais o pecado do mundo, tem piedade de nós. O meio de Deus que tirais o pecado do mundo, tem piedade de nós. O meio de Deus que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes somos nós,
para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de falar, mas eu falar a salvação. Que o corpo e o sangue de Cristo nos guardem para a vida eterna. Amém. Tu és minha paz.
estar no meio de nós, não só entre nós, mas intimamente conosco, na nossa alma, no nosso coração, na nossa vida. Você quis, Senhor, abrir mão de toda a sua glória, do esplendor, da maravilha que é o céu, que é onde você vive, para descer e ficar conosco. E seu amor se estende desde aquele dia da cruz até hoje e até enquanto o mundo existir. Você vai atualizando o seu sacrifício, vai voltando, vai fazendo, por amor, Jesus, por amor. E nós, seus filhos, que também queremos corresponder a esse amor tão grande, embora a gente não possa corresponder com a mesma intensidade e a mesma grandiosidade que você nos ama, porque você é Deus e só Deus pode amar assim. Mas nós lhe pedimos que nos dê a graça de, o máximo que a gente puder, a gente ame você, mais que nossos filhos, mais que nossos pais, mais que nós próprios. Que nosso amor transcenda, Senhor. Que nosso amor vá além do que nós julgamos capazes, nos julgamos capazes. E que esse amor, essa expressão de amor, seja feita, Senhor, em relação aos nossos irmãos. Que nós sejamos, Senhor, a sua mão que sustenta, a sua voz que consola, a sua sombra que dá abrigo na dificuldade. Que nós sejamos, Senhor, aquela pessoa que ampara quando o irmão precisa, que ouve quando ele necessita, que aconselha quando é necessário. Que nós sejamos, Senhor, suas mãos, sua voz, seus olhos e seu coração no mundo para os nossos irmãos. Amém. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, no próximo dia 16 nós vamos entregar a feira que nós todos os meses distribuímos para famílias pobres. Próximo dia 16. Até o dia 14 nós estamos recolhendo para depois a gente poder organizar tudo. Nós estamos precisando ainda de 80 quilos de açúcar, 50 pacotes de café, 80 pacotes de leite, 80 quilos de açúcar, 60 pacotes de café e 80 pacotes de leite. 80 quilos de açúcar, 60 pacotes de café e 80 pacotes de leite. Você pode fazer sua doação como você quiser. Você pode dar um pacote, 2, 3, 10, se você puder dar tudo, ótimo. Cada um sabe do seu bolso. Você pode trazer o gênero alimentício, entregar a Sueli e poder e combina com elas. Você pode fazer sua doação em dinheiro, entregando a ela. Você pode fazer o Pix. O importante é que dia 16 a gente distribua a feira para essas famílias a quem nós assistimos e ajudamos a suavizar o sofrimento. Porque é muito bom saber que nos próximos 10, 15 dias as pessoas estarão se alimentando melhor por causa da nossa generosidade, anonimamente. Ninguém está dizendo ali que foi fulano, ciclano que deu, foi a comunidade toda. Porque o melhor bem que a gente faz é aquele bem que nós não aparecemos. Porque se nós aparecemos, o bem já perdeu grande parte do seu valor. Vocês podem falar com o Sueli e com o Neide, organizar a forma como vocês querem fazer a doação. Nós estamos realizando pelas pessoas que participam conosco remotamente. Renan, inclusive, disse que hoje estaria participando da celebração conosco. Nós estamos, ao mesmo tempo, agradecendo e nós estamos pedindo para que a recuperação de Renan seja completa.
Ele esteve aqui conosco depois da missa do Natal, no domingo da Sagrada Família, com a esposa, com a filha. Depois voltaram para casa. Quando chegou em casa, houve um incidente. Renan levou uma picadura de uma aranha maranhense, que foi aqui no braço, venenosa, bicha perigosa. Nunca pensei que uma aranha fosse tão mau caráter. Mas pegou o Renan e quase capota. Renan foi para o hospital, foi transferido para o Unicuri, e graças a Deus e ao SUS, a que tanta gente esculhamba e deseja que o SUS se acabe, para a gente viver de plano de saúde, tudo lascado na mão de plano de saúde, lascado na mesa, desculpe. Não, mas já disse. Para a gente viver sem condições, porque quem sabe o valor do SUS não abdica de termos o SUS. O grande país, o país mais rico do mundo, que é os Estados Unidos, não tem sistema público de saúde. Se você precisar arrancar um dente, você tem que vender tudo. Sabe o que é que os brasileiros fazem? Vivem lá esculhambando com o Brasil, que o Brasil não presta, mas quando adoece, corre tudo para cá para usar o SUS. Aí chega aqui, usa o SUS, resolve tudo, volta cheio de saúde, aí volta para lá para esculhambar com o Brasil. E nós pagamos a conta. Porque o SUS é sustentado com o dinheiro dos nossos impostos, daquilo que a gente produz. E ter o SUS para nós, é uma questão de vida ou morte. Nós não abrimos mão do SUS. E aí Renan foi, toda aquela Sina, Mita, Isamar, foram até o Unicuri. Quando o Renan já estava começando a parecer que não ia virar defunto, já estava melhorando aquela coisa toda, eu estava por ali acompanhando, aí apareceu outro problema. A picadura de Renan foi no braço, aqui nessa altura. A enfermeira chegava e dizia assim: vamos, Tenório, tira a camisa toda que eu vou passar essa pomada em você. Aí a mulher começou a ter ciúme. Mulher com ciúme, é porque ele, graças a Deus, nunca teve uma mulher ciumenta na vida dele. Mas Claudício sabe o que é uma mulher ciumenta. Aí a mulher encrencou com a pobre da enfermeira, que queria ver o tórax estouradinho de Renan, todo malhadinho, socadinho. Você não viu na missa da Sagrada Família? Aí disse: você já está bom, vai tomar comprimido em casa. Olha aí, Conceição, quando a Ailton era vivo, sofreu na mão dessa criatura, porque era um ciúme triste. Ele não podia nem comprar o feijão da feira, que ela tinha que ir atrás. Estava na cabeça que as feirantes de água fria estavam dando o marido dela, era uma confusão, um problema. Aí Renan agora já está em casa. Olha, Cléia, Constantino, chega, abaixou a cabeça, não vai falar em você não, criatura. Hoje eu vou pegar seu pé não. Aí Renan já está em casa, vai no hospital, toma os remédios, volta para casa e espera em Deus que essa semana ele se restabeleça. Porque o homem parado sem trabalhar, mesmo que esteja ali assistido pelo INSS, que não paga o que o salário paga, o que a empresa paga, paga muito pouco, mas é isso. Em algum lugar nem isso existe, não é bom. Um homem é bom trabalhando, produzindo, sustentando, mantendo, em pleno vigor. A gente com saúde é uma coisa, depois que a gente adoece, é complicado. Por isso que eu sempre estou rezando pelos doentes que me pedem orações. Eu não esqueço. Vocês podem acreditar que todas as noites antes de dormir eu rezo por quem me pede oração. As pessoas que me pedem orações estão sempre presentes em minhas orações, porque rezar pelos outros engrandece a alma da gente, santifica, purifica, bota a gente em novo nível de espiritualidade. Que o mundo inteiro hoje seja abençoado por sua participação nessa missa. A quem você quer abençoar? Quem é a pessoa que mora na sua alma, que você ama tão verdadeiramente, que você quer abençoar? Quem é que é tão importante que você quer que a vida da pessoa seja uma bênção, com saúde, com trabalho, com lucidez, com saúde na mente? A quem você quer abençoar? Na folha de canto número 8.
e eu cuido das coisas do meu Senhor. Eu tenho a minha fé, bem eu sei que ela não é, mas vou viver até o fim, cuidando das coisas do meu Senhor. Pois meu Senhor e eu temos um trato especial. Ele encheu minha vida de paz e de amor. Eu serei testemunha fiel, eu serei das maravilhas que Ele faz. Ele encheu minha vida de paz e de amor. Eu serei testemunha fiel, eu serei das maravilhas que Ele faz. O Senhor esteja convosco. A bênção de Deus Todo-Poderoso, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe.